Nada como uma frente fria chuvosa para esmiuçar planilhas de Excel e olhar gastos. Bom, não é verdade, eu não gosto muito de planilhas de Excel, mas elas são úteis. No episódio 115 eu mostrei os resultados de uma pesquisa com quem mora aqui no Brasil em Ovelheiro. E mostrou resultados muito legais e ajudou muita gente que pensa em morar assim e a imaginar se cabe dentro do seu orçamento, se consegue enxergar fazendo isso no futuro. E dessa vez a mesma coisa, só que com quem mora fora do país. Um veleiro pode ser uma das formas mais fantásticas de conhecer o mundo, porque você tem a chance de parar nos lugares e conhecer a vida real das pessoas. E também pode ser uma das maneiras mais baratas de fazer isso, porque se você tiver que pegar avião, hotel, restaurante, em todos os lugares que você for, é bem mais caro, ainda mais agora depois da pandemia. Mas em um veleiro é uma forma muito mais segura de viajar do que um avião lotado, se você pensar no ponto de vista epidemiológico. É claro que fazer essa viagem em um veleiro te obriga a pensar em um monte de coisas e aprender bastante, que pode ser bastante prazeroso. Eu acho que aprender a velejar é muito legal. No episódio 43 a gente mostrou a Calypso e o Adrian, que é um casal que mora com $500 por mês viajando pelo mundo já há anos. E é um exemplo de como isso pode ser relativamente barato. É claro que isso depende do jeito que você vive, obviamente, mas a gente vai tentar traduzir um pouco isso aqui. Para a maioria que olha de fora, parece assim que, nossa, mas você tem que ter muito dinheiro guardado, ou tem que ter uma renda que te mantenha. Pode ser verdade em alguns casos, mas você vai ver aqui que a maioria, embora pequena, a margem, trabalha. E hoje com a internet 4G é possível, a gente trabalha assim, né? E é possível trabalhar de quase qualquer lugar do mundo dessa maneira. E ali, quase dobrando a esquina no ano que vem, tem a SpaceX, que planeja botar milhares de satélites em órbita e conseguir uma internet de 600 mega a $80, eu tenho ouvido falar. Isso vai mudar tudo. Para nós aqui, eu não vejo a hora. Hoje, uma boa parte das pessoas está trabalhando em home office e todas elas seriam potenciais moradores de veleiros pelo mundo. Mais ou menos isso. Lá no episódio 115, a gente mostrou como morar a bordo de um veleiro no Brasil tem custos que podem variar muito, né? E assim como morar numa casa também, né? Se alguém te perguntar quanto custa morar em uma casa no Brasil, é uma pergunta bem difícil de responder. Aqui no Brasil eu já tinha uma boa experiência do que era morar aqui, então os dados não foram assim tão novidades pra mim, né? Mas agora é muito diferente, porque eu nunca morei num veleiro lá e, aliás, nunca morei de forma alguma no exterior. Já tinha conversado com amigos sobre como era, mas uma coisa é um amigo te dando opinião. Outra coisa é a experiência somada e organizada de 40 velejadores. Mais legal ainda vai ser poder comparar as realidades lá fora e aqui no Brasil. Antes de mostrar os dados, é importante dizer que essa pesquisa teve uma amostragem menor do que as outras. 41 veleiros. Que não é uma amostra muito grande, mas, proporcionalmente à população de veleiros que moram brasileiros no exterior, pode ser grande. Se a gente pensar que, conversando com outras pessoas que moram por lá, a gente chegou a um número que talvez existam 200 brasileiros morando em veleiros no exterior. Mas, de verdade, a gente não tem a menor ideia desse número. De qualquer forma, isso faz com que certas comparações, por exemplo, entre países, fiquem muito distorcidas, porque alguns deles a gente vai ter 2 barcos ou 1 barco. Então a gente vai evitar fazer isso. Levando em consideração a população de, digamos, 200 barcos, a margem de erro dessa pesquisa ficou em 14%. O que é bastante, mas ainda assim é melhor do que você perguntar para uma pessoa só que você conhece, que nesse caso a margem de erro seria de 98%. E vale lembrar que todas essas pessoas que estão ali nesse gráfico nunca tiveram uma informação como essa de uma pesquisa ou algo que ajudasse elas, e por isso mesmo tem talvez formas muito diferentes de levar a vida num veleiro. E o que diferencia as ciências sociais de outros tipos de ciência que são mais exatas é que quando você mede um comportamento de uma população, o resultado dessa pesquisa influencia em como ela vai se comportar daqui pra frente. E vai ser curioso depois, daqui a 3 anos, de repente, fazer de novo essa pesquisa e ver se alguma coisa mudou. Isso é uma das coisas mais incríveis de morar em um veleiro. Cada um inventa o seu jeito de viver. E mais do que isso, a cada porto que você chega, a cada cidade nova, você se reinventa. Pelo menos tem sido assim com a gente e tem sido uma coisa maravilhosa. Em cada lugar que a gente parou, a gente lembra a vida de uma forma muito diferente. Então, se você não é o tipo de pessoa que tem prazer em descobrir coisas novas, que se reinventa na vida e que tem prazer de ter uma certa insegurança que traz coisas lindas, mas eventualmente também alguns problemas novos, talvez a vida a bordo não seja a vida para você. Vamos descobrir então sobre quem eu estou falando.
Que tipo de vida é que eu vou mostrar quanto custa? 40% das pessoas que responderam essa pesquisa estão na Europa, 25% no Caribe, 15% na América do Norte e 10% na Oceania. E mais outros 10% entre a América do Sul e África. Há muitos moradores no Brasil também, mas eles fazem parte de outra pesquisa que a gente já fez. Os principais países que apareceram na pesquisa foram Estados Unidos, Panamá, Espanha, Itália, Austrália, Chile, Holanda e Polinésia Francesa. Quem mora a bordo nem sempre fica no mesmo lugar, então essa distribuição pode mudar bastante com o tempo. No caso do Panamá, por exemplo, eu acho bem provável que há uma concentração grande de veleiros por lá agora, porque é a temporada de furacão, e lá é um lugar seguro para furacões. E a temporada de furacões no Caribe, que acontece de junho a novembro, está acontecendo agora, e é muito provável que eles saiam de lá ou para fazer o Canal do Panamá e atravessar o Pacífico, ou então subir para outras ilhas ali na região do Caribe. O estado de origem que a gente encontrou dos velejadores bate muito com o que a gente viu aqui no Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, que destoou bastante. Não sei se é porque boa parte das pessoas que começam a morar a bordo em outros estados vão morar lá depois. Não achei um motivo lógico de destoar bastante isso. E a idade média dos velejadores que moram lá fora ficou em 45 anos. Mas a gente encontrou velejadores de 26 a 66 anos. No Brasil, essa média era de 47 anos, o que dá pra dizer que é igual, tá dentro da margem de erro. Em média, as pessoas moram a bordo já há 5 anos. Apesar de ter um crescimento forte ali já nos últimos 6, 5 anos, e elas velejam já há 16 anos em média, apesar de também haver vários iniciantes. E é importante dizer que há pessoas que moram a bordo já no primeiro ano de vela, mas é importante estudar bastante, investir nisso e fazer viagens conforme a sua experiência permite, né? No início você vai comprar um barco, vai morar ali, vai andar poucas milhas e com um amigo por perto e assim progredindo. Velejar não é uma atividade que você possa fazer sem estudar. Não é uma coisa impossível e eu diria até que não é difícil. Qualquer um pode aprender, mas para isso tem que se esforçar e estudar. Em média, a pesquisa encontrou 2 pessoas morando por veleiro. E é muito parecido com a pesquisa aqui no Brasil, que foi de 1,8 pessoas por veleiro. Mas a gente encontrou pessoas que moram sozinhas e também que moram entre 4 no mesmo barco. Mas quando você enxergar os custos aqui dessa pesquisa, tem em média que as médias são pensando em 2 pessoas morando em um mesmo barco. O barco com uma pessoa morando a bordo não vai ter metade do custo de um outro barco onde há 2 pessoas morando a bordo, porque há certos custos que tanto faz quantas pessoas estão ali. Por exemplo, a manutenção do barco, eu acredito que tenha pouquíssima influência desse fator. Pouco mais da metade das pessoas que moram a bordo não tem plano de saúde. E é engraçado que esse resultado é quase idêntico ao brasileiro. 42% das pessoas têm uma renda que as mantém, como aluguéis, investimentos, ou são sócios de uma empresa a qual não trabalham, mas a maioria, um pouco mais que a metade, trabalha. Seja como trabalho em terra, como no Brasil, 19%, ou pela internet, que tem os mesmos 19%, ou então em charters ou serviços náuticos. É bem parecido com o que acontece no Brasil, apesar de aqui os charters terem um peso maior. Mas se você considerar a margem de erro, o resto é bastante parecido. Tá certo que pela margem de erro eu poderia ter 2 metros de altura, quando na verdade eu tenho só 1,85. Mas pesquisas e modelos matemáticos, como eu falei no episódio anterior, são um desenho da realidade, um retrato falado, e que não é exatamente o que é. Eu vi uma frase que alguém colocou lá no grupo de apoiadores do Hashtag Sal no WhatsApp, que dizia: os modelos estão todos errados, mas alguns são úteis. Na Europa eu vejo que mais gente lava suas roupas em lavanderias, 35%, enquanto no Brasil eram 11%. Se você somar também o grupo de pessoas que escolheu que usa lavanderia, mas lava uma parte no barco, dá 82%. E no Brasil essa soma era só de 52%. Quase metade dos velejadores tem habilitações estrangeiras para pilotar o veleiro. A habilitação brasileira de capitão, que permite atravessar oceanos, só 24% das pessoas têm. Olhando até aqui na pesquisa, dá pra dizer que tem muito mais semelhanças com o Brasil do que diferenças. Isso é bem interessante de notar. Mas daqui pra frente na pesquisa começam a aparecer algumas diferenças. Os veleiros em si, por exemplo. Enquanto aqui a média de tamanho é de 34 pés, lá fora é de 40. A gente encontra pessoas que moram em barcos ali de 24 pés a 54 pés, que é uma diferença enorme, porque quando você pensa no tamanho de um barco, falando em pés, você está falando do comprimento. Mas tem outras 2 dimensões que crescem na mesma proporção: a largura e a altura dele. A idade dos barcos, que aqui é na média de 24 anos, lá fora é de 21.
O que, considerando a margem de erro, não é tão grande assim. Eu achei que os barcos lá fora fossem mais novos do que aqui. E como no Brasil também, 90% deles ou mais são monocascos, ou seja, tem um casco só, diferente dos catamarãs que tem dois. A maioria dos barcos de quem mora fora do Brasil é registrada lá fora, ou seja, comprada lá fora. Geralmente eles são mais baratos, mas o problema é que você não pode trazer eles de volta para o Brasil, porque há uma lei que proíbe a importação de veículos usados em geral no Brasil, carros e também barcos. Então você não pode voltar com eles para cá nem mesmo para visitar, a não ser que você dê saída fiscal do Brasil. Então você entra como turista e pode ficar com ele aqui 3 meses, prorrogáveis por mais 3. Isso é uma questão que me pergunto direto aqui no Hashtag Sal e eu espero que agora eu consiga explicar para mais gente ao mesmo tempo. As bandeiras mais comuns que são registradas barcos por brasileiros lá fora são os Estados Unidos, Gibraltar, Holanda e Bélgica. Mas há várias outras bandeiras diferentes, muitas com um barco só que apareceram na pesquisa, então não cabia aqui no gráfico, mas é muito disperso isso. Agora que já sabemos de quem estamos falando, finalmente os custos. Se você está chateado porque eu demorei tanto tempo para falar sobre isso, você está no lugar errado e não conhece o Hashtag Sal. Nós damos informações aqui que são sempre muito bem embasadas. Quanto aos custos que você paga para parar o barco num lugar, é importante lembrar que quem para na âncora, que foram aqui 44% das pessoas, quase metade dos que moram a bordo lá fora, não pagam nada, é gratuito. Mas também você precisa dar um jeito de conseguir água, gerar eletricidade, então é um pouco mais complicado. Eu adoro parar em âncora, agora a gente está numa marina, também por causa da pandemia e tal, e a marina é muito legal também, traz uma série de recursos que é mais fácil a vida. Então esses custos que a gente vai colocar aqui são todos relativos a quem está numa marina. É interessante notar que lá fora as pessoas param mais na âncora, 44%, enquanto no Brasil esse número foi de 35%. A média geral de quanto as pessoas pagam por pé que achamos na pesquisa é de $12 por mês. Por exemplo, um barco do tamanho médio que a gente encontrou, de 40 pés, pagaria $480 por mês para parar em uma marina na média. Mas esses valores variam bastante de região para região, e mesmo em uma determinada região existem várias opções, com preços diferentes. Portanto, a gente vai destrinchar essas regiões, a gente não vai conseguir fazer isso de país para país, porque a amostragem é pequena, mas de região para região para ter uma ideia melhor. Então, desses que pagam uma marina, no Caribe pagam em média $11 por pé, mas essa linha fininha ali na barra mostra os valores mais altos e mais baixos encontrados. Então vimos vagas que custam $6 por pé e outras também que custam $14 por pé. Já na Europa essa variação é selvagem, a gente viu vagas por $4 o pé, mas também por $65 o pé. E para isso eu vou chamar o Renato para me ajudar a explicar um pouquinho. Para a gente falar dos preços das marinas aqui na Europa, é importante a gente entender um pouquinho do contexto do que é o mercado náutico aqui. A Europa hoje tem 6 milhões de barcos, tem 10 mil marinas, e a indústria naval, a indústria de construção de barcos, do que a gente chama no Brasil de esporte e recreio, emprega 82 mil pessoas. Então é muito diferente da nossa realidade no Brasil. A gente espera que isso mude em breve no Brasil, aí, que a gente consiga ter uma indústria mais forte, né? A diferença de preço, cara, basicamente é por conta da localização das marinas, onde elas estão localizadas, serviços que elas te oferecem. Tem algumas marinas que tem sauna, tem piscina, quadra de tênis, são verdadeiros spa, né? E também a questão do tipo de contrato que você consegue fechar com essa marina. Se você fecha um contrato por um período muito longo, por exemplo, 1 ano, às vezes 2 anos, você consegue um desconto muito bom junto com as marinas, né? E isso faz com que o preço caia bastante, né? Algumas marinas pela localização, por exemplo, Valência, Ibiza, Alicante, a Costa Amalfitana da Itália, realmente são muito caras, né? E muitas vezes, se você optar por não fazer um contrato e pagar a diária nessas marinas, o valor pode ficar exorbitante. Eu tive uma experiência na Croácia, numa marina em Dubrovnik, onde nós passamos uma noite e nós pagamos 104 euros por uma noite numa marina. Isso daí hoje perto de R$700, R$650, para você passar durante uma noite. Então esse preço realmente pode variar muito, dependendo do tipo de contrato que você tem
com as marinas e da localização delas aqui. Apesar da gente ter 10 mil marinas, né, dentro da Europa, a gente tem uma frota de 6 milhões de barcos. Este custo médio no Brasil é de R$ 29,00 por pé. E levando a consideração do dólar que eu encontrei hoje, que está em 5,40, daria $5,37 por pé, que é mais barato que lá fora. E se você pegar a região com vagas mais caras no Brasil, talvez, que seja a Baía da Ilha Grande, dá uma média de $10 por pé uma vaga no pier. Então, no Brasil é bem mais barato que em outros lugares a marina. Isso me surpreendeu bastante, eu achava que era ao contrário. Isso não quer dizer que não existam marinas mais baratas lá também. É claro que sim. Tem ouvinte, viu aqui mesmo na pesquisa, umas que são $4 o pé. Mas é uma informação surpreendente. O custo para parar o barco em algum lugar ou o custo de docagem compõe, junto com outros custos como alimentação ou manutenção do barco, o custo de vida total, que a gente vai ver agora. E essa média na pesquisa, considerando as pessoas que moram fora do Brasil, ficou em $2.051 por mês. Lembrando que esse não é o custo possível, quanto é possível morar lá fora. Esse é o custo quanto as pessoas efetivamente gastaram, na média. No Brasil, esse custo médio ficou em R$ 3.604 por mês, o que é bem mais barato. Dá na cotação de hoje $667. É óbvio que isso não leva em conta a qualidade de vida, o nível de conforto, quantos vinhos você toma por mês, né? Isso é quantas pessoas gastaram. E se você vê em um gráfico de dispersão, você vai ver que há pessoas que gastaram muito menos do que isso para morar lá fora. É por isso que essa resposta é tão difícil de dar. Eu estou dando uma média e olhando o gráfico de dispersão, você pode tentar ver como você se encaixa ali. Você pode... Olhando os pontos mais embaixo do gráfico de dispersão, você vai ter uma ideia do que é o mínimo possível, talvez, né? Mas também você não pode ter certeza que vai conseguir gastar tão pouco assim, porque isso varia muito, se você tem filho, não, se você está estudando, enfim. Mas o importante é saber que a média, ela não pode te enganar, ela é só um direcionamento geral, você tem que ter uma margem para um lado ou para o outro. E como a gente está falando no mundo inteiro, é óbvio que isso vai ser um pouco menos preciso, vai ter um monte de regionalidades muito maiores do que quando a gente falou do Brasil. Então a gente, embora não tenha amostragem para separar por país, a gente separou em 4 regiões. Na Oceania, esse custo ficou em $1.950 por mês, variando de $1.000 a $3.000. Na América do Norte, leia-se Estados Unidos, que é o único país que apareceu na América do Norte, foi de $3.292, variando de $1.000 a $4.250. No Caribe, foi de $1.740, variando de $500 a $3.000. E na Europa, $2.264, variando de $580 a $1.000. Mas é interessante observar que, apesar de, por exemplo, da Europa ter um valor bem alto, tem gente morando com $580. Então é legal ter esse range para você tentar encaixar as coisas. Talvez quem mora no Caribe hoje com $500 consiga ir para a Europa e gastar o mesmo. Isso só reforça o quanto esse custo varia bastante de pessoa para pessoa e depende de uma série de fatores. Um deles é o quanto você consegue consertar do próprio barco, porque quem conta com mão de obra para quase qualquer tipo de conserto, com certeza vai gastar bem mais, especialmente em lugares onde a mão de obra é mais cara, como na Europa. E sempre quando eu tenho um problema no meu barco, eu dou uma olhada em fóruns. No Brasil tem o fórum do #Sal, que é muito bacana, você encontra o link aqui na descrição, e também em fóruns lá fora, em inglês, em francês há muitos, mas eu não falo francês, e eu noto que lá fora as pessoas, mesmo quem não mora a bordo, conserta muito mais os seus próprios barcos. Isso, se você quiser baixar custos, é muito importante, e é sintoma de país rico também. E observando esse comportamento nos velejadores que moram fora, deu para notar que apenas 4 deles chamam profissionais para quase todos os problemas. E 24% lutam todas as suas batalhas do homem contra a máquina quanto aparece. No Brasil, esse número deu quase igual, 26%. Porém, a galera que conserta quase tudo, ou 75% das coisas, por aqui é bem maior, 56%, enquanto lá fora é 36%. Portanto, ponto para os velejadores raiz do Brasil. Neste gráfico aqui tem o custo de manutenção anual dos barcos na coluna vertical e o tamanho do barco na horizontal. Este custo inclui reparos e melhorias também. Dá para notar que varia um monte. A média que a gente achou é de $223 por pé. Então, se você pegar aquele barco exemplo de 40 pés, daria $8.920 na média por ano. Este custo inclui as melhorias também. Cada bolinha branca é um barco, mas o mesmo barco em anos diferentes vai ter custos diferentes. E
tem mais sentido se você pensar isso ao longo do tempo. Dá para notar, por exemplo, que tem barcos ali que gastaram bem pouco esse ano, mas alguns que fogem bastante da curva. Isso pode acontecer porque eventualmente tiveram algum gasto maior, como tiveram que trocar o motor ou o mastro, que são coisas que duram décadas num barco, mas eventualmente acontece. Mas checando esses dados com amigos que têm bastante experiência em manter barcos lá fora, a gente achou estranho, por exemplo, esse barco aqui que gastou $40 mil esse ano em manutenção. Ele pode ter tido um problema muito grave, é claro. Afundou o barco, ele subiu de novo, ou quebrou o mastro. Mas um 34 pés da década de 90 tem mais ou menos esse valor na Europa. E talvez ele tenha se enganado colocando o valor inteiro em reais, ou foi um conserto que tinha sentido para ele emocionalmente, ou sei lá. E tem outro valor de uns 54 pés que gastou $80 mil um ano. Que, consultando também esses meus amigos, parece um ponto fora da curva. Não necessariamente que esses dados estejam errados, mas talvez não represente um padrão de manutenção normal. A gente achou um pouco demais. Esses dois pontos aí fora da curva aí, fica difícil a gente tentar avaliar, né, o que aconteceu, porque um deles representa basicamente quase 80% do valor do barco, então não consigo te dizer assim, nem estimar que tipo de reparo, que tipo de manutenção foi feita nesse barco. E o outro, com quase $80 mil, a gente pode gastar isso num barco? Pode, claro que pode gastar muito mais do que isso, né? Mas a gente considerar esses valores como uma manutenção normal ou uma manutenção anual, vai ficar assim muito fora da curva, distorce demais, não faz sentido. Então, para não alterar o experimento porque a gente acha que ele deveria dar, e também não deixar passar batido essa certa inconsistência que a gente achou com os dados que a gente tem, a gente vai, em nome da transparência, mostrar os dois dados, considerando eles e considerando também sem eles. Então a média sem aqueles dois pontos fora da curva ficaria em $163. E o exemplo do nosso barco de 40 pés teria uma manutenção anual de $6.520. Esse outro gráfico considera só os reparos, sem melhorias. O mínimo que você precisa para manter o barco velejando com segurança. A média ficou em $146 por pé, o que para o nosso barco exemplo daria $5.840, mas tirando aqueles valores fora da curva, a média cairia para $101, e o exemplo em $4.000. Vou ter que deixar para você julgar se você quer ser mais otimista ou se quer ser precavido e manter aqueles pontos fora da curva. A mesma pesquisa no Brasil com quem mora a bordo deu R$285, ou $52 na cotação de hoje. E para quem não mora a bordo, quem mora numa marina, ficou em R$384 ou $71 na cotação de hoje. O que é bem menos. Interessante. Talvez se você separasse a Europa por países diferentes, também tivessem lugares mais caros e outros menos. Talvez na Croácia fosse mais barato, na Espanha mais caro, não sei. Mas a gente não tem dados suficientes para fazer essa distinção. Lembrando que a gente está comparando quantas pessoas gastaram em manutenção e não quanto custa fazer a manutenção. Dando exemplo, talvez lá pode ser que os velejadores estejam mais exigentes com a manutenção preventiva, trocando antes peças que estragariam, ou talvez se preocupem mais com questões estéticas, até por ter barcos um pouco mais novos e maiores. Isso a pesquisa não tem como dizer. Mas tem uma coisa que te mostrou com experiência já nas outras duas pesquisas, é que quanto mais dinheiro você tem, mais você gasta com manutenção. E como as pessoas nessa pesquisa têm um custo de vida maior, provavelmente mais dinheiro, talvez tenham gastado mais a manutenção, sendo mais exigentes. Porque, claro, a gente sabe que em muitos lugares lá fora, muitas peças dos barcos, por causa dos impostos de importação aqui no Brasil, são mais baratos lá, né? Não sei se eu posso dizer isso para todos os países. Por outro lado, a mão de obra na Europa eu tenho quase certeza que é mais caro. Essa tendência exponencial que aparece ali no gráfico apareceu nas 3 pesquisas como um padrão. Quanto maior é o barco, maior é o custo por pé. Então, se o barco que você está planejando morar for maior que 40 pés, aumenta um pouquinho esse valor. E se for menor, diminui um pouco. Não é possível fazer uma curva tão legal com um R2, com uma curva de confiança tão bacana como a gente fez na última pesquisa dos barcos que as pessoas não moram a bordo, porque a gente não tem amostragem suficiente para isso. Então tem que ter um pouquinho de intuição.
Mas é legal olhar para esses gráficos para ter uma noção de que, embora os barcos maiores tenham uma tendência real de serem mais caros para se manter, não é o que acontece todo ano ou com todo mundo. Infelizmente, ou talvez felizmente, não há uma fórmula que ensina a gente a viver. E coisas que são essenciais para alguns, para outros não são. E esse gráfico aqui é muito legal porque ele mostra na linha azul quanto cada um gasta na realidade para viver. E em vermelho, quanto acha que seria o mínimo necessário para viver a bordo. E é interessante que há pessoas que vivem com menos de $1.000 e acham que tem mais do que precisam para viver. Enquanto outros gastam $4.000, mas acham que precisariam mais. Não existe uma receita para todos e é por causa disso que eu demorei tanto tempo, anos até, de #Sal, para dar uma resposta de quanto custa morar a bordo que eu me sentisse confortável em dar. 22% pretendem voltar ao Brasil velejando e outros 32% não pensam nisso. E quase metade dos velejadores gostariam de voltar velejando para o Brasil, mas não podem pela questão da lei de importação. Viver em um veleiro certamente não é para todos. Eu não falo aqui agora na questão financeira, mas sim do jeito de viver, do comportamento. Mas quem chega a morar a bordo raramente quer voltar por conta própria. Se sai de um veleiro, a maioria das vezes é porque teve que sair por uma questão de dinheiro ou outra questão pessoal qualquer. Quando eu perguntei quem pretende morar em terra novamente, somente 13% disse que sim. O que é muito parecido com a pesquisa aqui no Brasil. E de uma escala de 1 a 5, se está satisfeito com a escolha de ter ido morar a bordo, 80% se diz muito satisfeito, no topo da escala. E com esse episódio eu acho que eu fecho uma série de pesquisas que me deu grande satisfação de fazer e eu acho que foi útil para muita gente. E eu pretendo repetir talvez daqui a 2 ou 3 anos novamente e tentar fazer uma série histórica com isso. Eu vejo que muita gente que assiste o #Sal quer ou pensa em um dia ter uma vida assim em um veleiro. E uma das coisas mais legais aqui que eu encontrei quando vim morar a bordo é que não existe caminhos tão pré-formatados como na cidade. Cada um acha um jeito diferente de viver por aqui. E isso é muito prazeroso, tira um peso dos ombros, porque você não tem que se encaixar em lugares estreitos onde a sua vida não cabe. Não é que você não tenha limitações aqui e possa fazer exatamente o que você quer o tempo inteiro. Mas a forma que você tem para encarar os problemas não está pronta. E você tem que se reinventar a todo momento. E é um prazer nisso. Eu tenho certeza que vai ser muito útil ter todas essas informações, até para mim que moro anos a bordo. Mas elas são como uma carta náutica quando você veleja em um lugar cheio de pedras submersas. Elas não são a sua rota. E você não está obrigado a seguir o que está nessa média aqui. Cada uma das pessoas que compôs essa informação tinha uma realidade muito diferente de vida. E vou traçar um paralelo aqui que muita gente me pergunta, que é como parecer natural na frente da câmera em um canal no YouTube. E essa na verdade é uma questão que eu tentei descobrir durante anos dirigindo comerciais de TV e outros tipos de filme. E tentando fazer atores parecerem naturais vendendo carros ou sabonetes. E eu descobri só depois de alguns anos fazendo o #Sal. Agir com naturalidade é aceitar quem você é. É não tentar criar uma imagem maior de si mesmo porque os outros podem pensar de você. E aceitar que de repente seu cabelo não é o melhor, você não tem a melhor pele possível, ou tem uns cacoetes que são estranhos, mas se aceitar. Não é fácil, mas é libertador. Então se você quiser morar fora do Brasil, abaixo ou acima da média, tenha ela só como referência de navegação para saber onde você está. Mas seja você mesmo, encontre as suas próprias soluções, que é o que todo mundo naquele gráfico ali fez. E assim eu fecho um ciclo de 13 episódios com pesquisas que mudaram muito a forma que eu vejo como as pessoas moram a bordo, colocando detalhes no que antes era só uma impressão. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso seja útil. E só de pensar que isso pode influenciar a forma como pessoas vão repensar suas vidas para os próximos anos, dá até uma vertigem assim de olhar. Se você discorda desses dados, se você discorda principalmente da forma que eu interpretei eles, coloque nos comentários, não tem problema nenhum, mas saiba que foram feitos com muito carinho e com muita seriedade. Nem sempre é fácil interpretar eles ou julgar o que está certo ou não, como vocês viram nesses pontos fora da curva, mas a intenção era fazer algo que fosse útil para todo mundo.
Obrigado. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e clicar no sino para saber quando lançamos novos episódios. E se você gostou muito desse episódio e ele te tocou de alguma forma ou te ajudou, foi útil, torne-se também um apoiador e ajude a gente a garantir que todo domingo às 10 da manhã terá um episódio novo do Hashtag Sal.